Nas últimas semanas se está falando muito de Victor Grove e sua volta à Lua. Seguramente você revisou aí os artigos que ele tem. Deixa eu te contar um pouquinho sobre isso. Este homem, que declarou abertamente também sua fé, revelou e escreveu, fez muitos estudos em coisas que para a ciência são ainda não comprovadas, ainda não testadas, mas que ele, graças à sua fé, tem um forte fundamento, argumento sobre estas coisas. A verdade, aquele viagem para a Lua, seguramente foi para ele uma forma de experimentar as coisas que a Bíblia já tinha revelado para ele. Neste programa, eu quero te falar de três coisas que a Bíblia já tem revelado há vários séculos atrás, muitos séculos atrás, mas que a ciência está descobrindo no último século. A verdade é que a Bíblia sempre falou sobre certas coisas que hoje estão se descobrindo. A verdade se estão descobrindo só no último século. Mas para nós, tudo isso foi revelado há muitos, muitos anos atrás. Vários séculos atrás, a Bíblia já falava sobre a gravidade, sobre que a Terra é redonda, sobre o fato de ter fogo no meio da Terra. Hoje, todos esses debates estão voltando a ser relevantes graças a que o piloto de Artemis 2, aquela nave que foi a dar uma voltinha na Lua, é um grande cristão. Muitos artigos, muitos estudos que ele faz estão basados nas escrituras. Uma das frases mais discutidas desse grande homem da fé é que o pano de fundo da ciência é a Bíblia. É porque muitos não são, a verdade, sinceros, honestos com o fato de onde é que eles tiram todas essas informações, a partir de qual ideia eles começam seus estudos. Muitos ateus só utilizam a Bíblia para contrariar, mesmo que isso não tenha nenhum sentido e que cientificamente essas provas sejam rejeitadas totalmente. A verdade é que também existem muitos bons científicos, como Victor Grover, um astronauta e um homem realmente interessante. Eu vou falar hoje sobre alguns dos versos que a Bíblia fala sobre os últimos descobrimentos da ciência no último século. Para começar, você sabia que a Terra está fundamentada sobre água? Não só os 2 terços da Terra são água, mas a mesma Terra, por baixo dessa Terra, temos água. Como é que a ciência descobre isso no último século? Possivelmente basados no Salmo 24, 1 e 2, que diz: Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Meu amigo, as águas freáticas, que inclusive são mares embaixo da terra, mares de muita profundidade que existem embaixo da terra, foram descobertas no último século graças a engenheiros em hidrografia. Graças a estas pessoas que pesquisaram por que as placas da Terra se movimentam, por que há grandes pressões nas placas da Terra, por que tudo isso está sempre se mexendo. E graças a que a ciência botou novamente na mesa como teoria unicamente o que a Bíblia diz, que hoje para nós não é nada novo. Isso já estava escrito há muitos anos atrás. Outra coisa que se descobriu no último século são as funções da Lua. No Salmo 104, 19, diz que Deus designou a Lua para as estações. O Sol conhece o seu ocaso. Eu lembro que quando eu estava lá no Peru, eu sempre gostava de descobrir, investigar sobre as culturas dos incas, diferentes coisas que eles faziam para suas colheitas, para a vida no campo.
para saber se dirigir em quanto às estações. E uma coisa bastante curiosa é que eles estudavam bastante a lua e as estrelas. Eran gracias a estos astros que eles conseguían se dirigir, se orientar para saber cuándo semear, cuándo coletar, cuándo vêm as chuvas, cuándo poder fazer muitas coisas aí no campo. E graças a que a Bíblia já tinha revelado isso para nós, que nós só entendemos e entendemos a importância de tudo isso. Outra coisa que está escrita na Bíblia há muito tempo é que a Terra é redonda. Em Isaías 40:22 diz que ele está assentado sobre o círculo. Não importa em qual idioma você o traduzca, meu amigo. Círculo é uma esfera, é redondo. Ele disse aqui que Deus está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Está se referindo aos homens. Meu amigo, muitos debates existiram até o século passado sobre se a Terra era redonda. Depois do ano 1969, na missão de Apolo, quando o homem foi por primeira vez à Lua, conseguiram por primeira vez tirar uma foto da Terra como uma esfera, um círculo. Para nós não foi nada novo, porque a Bíblia revelou isso há muito, muito tempo. O livro de Jó tem grandes segredos que a ciência ainda não consegue sustentar com suas teorias matemáticas e científicas. Por exemplo, no livro de Jó, quando você lembrará, quando este homem tão simples como Jó, mas muito humilde também, tem uma discussão com Deus. Deus então o confronta e lhe diz: Jó, onde estava você o dia que eu estabeleci os fundamentos da terra? Onde estava você quando eu coloquei a terra sobre a nada? É aqui onde Deus começa a falar muitas coisas surpreendentes. Imaginem-se se para nós é surpreendente. Quanto mais terá deixado a Jó com a boca aberta. No livro de Jó 26:7, Deus fala sobre a gravidade. Ele diz que ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre a nada. Os gregos, meu amigo, até alguns séculos atrás, acreditavam, olha só, que isso foi há 300 anos atrás, até esse então, todo mundo achava que a Terra estava sobre as costas de um grande elefante. Também daí saíram ideias como que a Terra está nas costas de um gigante, um homem muito grande, que carregava a Terra com seus braços. Era impossível, inconcebível a ideia de que a Terra esteja sobre a nada. Mas logo, nos últimos 2 séculos, foram cientistas quienes descobriram a força da gravidade. Eles descobriram que a força da gravidade não só atrai os corpos para o centro da Terra, mas que também há gravidade em outros planetas. E o equilíbrio dessas gravidades faz com que se mantenham num só eixo, girando. Não só em torno a seu próprio eixo, mas também estão girando em torno ao eixo do Sol, o círculo do Sol. E assim, todos os planetas têm forças de gravidade. A Terra é um deles. Mas nós já sabíamos de isso porque está escrito na Bíblia. Deus não só botou a Terra sobre a nada, mas também as coisas não estão flutuando no ar graças à gravidade. O livro de Jó, e para terminar quero falar de isso, faz também uma revelação muito grande, muito importante. Ele fala e confirma que existe fogo no meio da terra. Meu amigo, este é um assunto de último tempo. Isto foi descoberto nos últimos 50, 60 anos. Antes de isso eram só teorias. A Bíblia diz no livro de Jó 28:5 que da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. Imagine você que a ciência não conseguia explicar de onde sai a lava, o fogo dos vulcões. A ciência não tinha como explicar que o meio da Terra era quente.
mas a Bíblia já tinha revelado isso para nós, que o meio da Terra é uma esfera de fogo a milhões de graus de temperatura. É muito, muito quente. Muito desse fogo é o que muitas vezes esfolia para os vulcães. Graças a todo esse fogo no meio da Terra, é que outras forças se mantêm dilatando-se e contraindo-se para que a Terra, que está subdividida e por muitas camadas envolvida, né, se mantenha sempre em atividade. A Terra não é um negócio como uma pedra morta, meu amigo. Existem camadas de fogo, existem camadas de rocha, existem camadas de água e por cima disso estão as camadas de terra, a qual nós temos. Se você não lembra os últimos debates, que até hoje, né, é um assunto muito polêmico sobre a grande Pangeia que sofreu a Terra, o fato de que antes as posições dos continentes eram diferentes, mas hoje temos o que nós temos graças a essa grande Pangeia. Para nós, não foi uma Pangeia, foi o grande dilúvio no tempo de Noé, quando Deus fez não só sair água do meio, bom, não do meio, possivelmente das capas interiores da terra. Ele fez chover tanta água que cobriu o monte mais alto, possivelmente o Everest, até 7 metros por cima dele. Graças a isso é que, ao voltar a água a seu lugar, possivelmente se descobriram novos pedaços de terra, os quais ficaram descobertos e hoje são continentes, ilhas e tudo isso. Nós temos toda esta informação que, com o tempo, estou seguro que a ciência vai retificar e confirmar, mas para nós não é nada novo. Somos tão abençoados por ter a Escritura, a palavra de Deus, a qual nos diz no grande começo que Deus criou tudo. Em Gênesis 1:1 diz que Deus criou tudo e que Ele fez tudo segundo a força e a sua sabedoria. É uma grande bênção ser filhos de um Deus tão grande e poderoso.